E vamos para mais uma análise semanal do mercado de criptomoedas. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos da BitGet, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo hoje. E nesse vídeo vocês vão saber por que é que eu estou shortado em Bitcoin há 2 semanas e provavelmente continuarei shortado por mais 2 semanas. Bora lá! Mas antes da gente falar de gráfico, vamos começar pelo nosso querido e tão importante calendário econômico. Começando pela terça-feira, amanhã, dia 18 de julho, nós temos uma notícia que pode trazer um alto impacto no mercado às 9h30 da manhã, que é o núcleo de vendas no varejo. Então, se você está pensando em abrir uma posição agora à noite ou amanhã de manhã, cuidado com esse horário 9h30, pode trazer bastante volatilidade no mercado. E outra notícia que também deve trazer bastante volatilidade no mercado é na quinta-feira, como de costume, 9h30 da manhã, temos pedidos iniciais por seguro-desemprego, um dado que sempre traz bastante volatilidade para o mercado. E agora, indo para o gráfico, deixa eu ajeitar aqui a tela que vocês reclamaram. Estava muito estendido, né? Então dá uma olhada aqui agora, vê se fica melhor esse formato aqui. Eu deixei com um zoom um pouco maior. Me avisem aí o que é que vocês acharam. Se ainda não ficou bom, deixa aqui nos comentários que a gente tenta melhorar para o próximo vídeo, mas eu acredito que agora vai estar bom, vai estar legal. Bom, começando aqui só para a gente bater o olho rapidão, que a correlação não está muito grande, mas é legal de observar. Nasdaq e S&P 500 nessa alta aqui maravilhosa, que eu espero que o Bitcoin engate logo, porque na minha opinião esses dois ativos vão chegar muito próximos ou até passar a máxima histórica ainda esse ano. Quem diria, enquanto está todo mundo falando de recessão, a tendência é que as principais bolsas norte-americanas atinjam máxima histórica. Bizarro, cara. Isso serve para provar que o mercado ele sempre age ao contrário do que a maior parte da mídia fala, cara. Se tá todo mundo falando que vai cair, pode ter certeza que vai subir. Se tá todo mundo falando que vai subir, pode ter certeza que vai cair. E a gente viu a prova aqui diante dos nossos olhos. Quando estava todo mundo preocupado com a economia norte-americana, que ainda não é das melhores, tá? Economicamente falando, o gráfico nos mostrou que quem esperou para entrar no mercado de renda variável ficou de fora e não entra mais. Se entrar agora, vai entrar totalmente atrasado. Então, parabéns para quem se posicionou, mesmo diante de todas as notícias no mercado norte-americano, com certeza colheu ótimos frutos. E para quem não se posicionou, fica o aprendizado para o próximo bear market. Se todo mundo estiver falando em queda, se já tiver caído um monte, todo mundo falar que vai cair muito mais, cara, para e pensa, pô, acho que é hora de me posicionar. O preço, principalmente o preço de renda variável, de ativos de renda variável, eles tendem a reverter antes do pior momento da economia. Então, se você esperar pelo pior momento, você provavelmente vai ficar de fora. O mercado de renda variável, ele antecipa movimentos, tanto na queda quanto na alta. E é por isso que ele costuma cair quando todo mundo fala em compra e ele costuma subir quando todo mundo fala em venda. É o inverso. Por quê? Porque ele antecipa esses movimentos. Agora, voltando aqui para o gráfico, deixando um pouco de lado aqui S&P 500 Nasdaq, que nesse momento de mercado não interfere tanto nas nossas criptomoedas, porque a correlação foi perdida há muito tempo. As criptos elas estão seguindo um caminho solitário durante 2023. Vamos focar nelas então, especialmente Bitcoin. Lembrando que esse vídeo aqui da análise semanal ele vai ser mais focado em Bitcoin, até por conta dos dados on-chain que eu vou trazer aqui. E se você quer que eu faça uma análise de alguma altcoin específica, é só entrar em qualquer uma das minhas lives. Eu vou ter live amanhã, terça-feira, com o Luiz Santana. Vai ter live quarta-feira, operando ao vivo, com os traders do grupo Elite da BitGet. Vão ser 2 ou 3 lives toda semana. Se você quer que eu analise alguma altcoin, vou analisar com o maior prazer do mundo. É só entrar lá na live e comentar qual altcoin você quer que eu analise. Beleza? Esse vídeo de segunda vai ficar mais focado aqui em Bitcoin. Porém, hoje em específico, eu vou comentar sobre uma outra altcoin que é bem legal de observar. Beleza? Mas vamos aqui para o nosso querido Bitcoin.
estou shortado, né? Vocês sabem, até porque vocês me seguem no Copy Trade. Caso não me siga, fique à vontade se quiser seguir. Eu tenho o maior ROI da América Latina. Então, se você não está me seguindo e está seguindo outro trader aqui na América, você provavelmente está perdendo de ganhar dinheiro. Sentiu, né? Sentiu a pressão agora. Mega bem. Mas tudo bem, vamos lá. Cara, por que é que eu estou shortado lá no Copy Trade já há 2 semanas? E digo mais, por que é que eu estou buscando um ponto para aumentar a minha posição no short? Por diversos fatores técnicos e on-chain que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, começando pela minha entrada, que foi feita no dia 5 de julho. E se você não viu, ou se você não acredita no que eu vou te contar agora, você volta lá pro vídeo do dia 5 e assiste. Você vai ver que eu falei exatamente isso. E repeti na semana passada ainda. Então volta pra semana passada e assiste também. Você vai ver que eu vou repetir pra você falar, nossa, ele tá falando agora. Não, eu só vou repetir e depois eu complemento com mais dados para mostrar porque que eu vou aumentar essa posição. Beleza? Mas qual que foi a análise que eu fiz para entrar nesse short, primeiramente? Vamos lá. Vou até tirar essas médias aqui, que estão mais atrapalhando do que ajudando. Não vou precisar delas para mostrar a DVAP, porque a DVAP não utiliza de médias móveis. O que é a DVAP? O meu setup. Divergência do IFR com volume, alvo de fibra e padrão de reversão. DVAP. Bora lá. Primeiro, nós tivemos uma cunha descendente de alta semanal no Bitcoin. Já enjoei de fazer essa análise, mas é sempre bom repetir, para vocês não esquecerem nunca mais. Como é que a gente traça alvos disso daí? Desta DVAP, tá? Último fundo e último topo antes do preço reverter. Vou deixar azulzinho aqui bonitinho, para ficar mais clarinho, pronto. O preço ele chegou exatamente lá, cravado no nosso terceiro alvo de FIBO, o alvo de 1,68, um dos, se não o alvo mais forte que a gente tem quando falamos de tensão de FIBO. Deixamos um topo mais alto que o anterior no preço, enquanto a RSI fez um topo mais baixo que o anterior, uma divergência semanal. Volume ainda baixo, ok? Só um ponto importante, não temos um volume tão alto, mas no gráfico diário vocês vão ver que tivemos um aumento de volume expressivo sim. Mas no semanal continua baixo, não tem tanto problema. E um padrão gráfico de reversão chamado de estrela cadente que fechou ontem. Então ontem nós tivemos a formação dessa belíssima estrela cadente, o padrão de reversão mais assertivo, segundo Thomas Bukowski, um dos maiores analistas de todos os tempos, quando utilizado em contexto. Temos contexto? Sim. Qual contexto? A DVAP. Então a gente está falando de um padrão de reversão que tem mais de 80% de chance de reverter. E é nessa probabilidade que eu estou apegado nesse momento, por isso que eu quero aumentar a minha posição. Indo agora para o gráfico diário, como eu comentei, a gente pode sim ver o aumento de volume, principalmente em candles negativos ou de indecisão. Então sempre que a gente teve aqui um candle nessa zona de resistência, tá? Se a gente teve um candle de indecisão, ou seja, metade do corpo pavio, metade do corpo metade do candle pavio, metade do candle corpo, ou seja, um padrão de indecisão. Um doji gigantesco, também um padrão de indecisão. Um candle negativo. Um candle negativo novamente, um engolfo. Nós tivemos sempre volume elevado aqui nessas situações. Então, isso me deixa confiante que a oferta aqui irá se sobressair diante da demanda nesse cenário aqui de consolidação, aliado à nossa DVAP semanal. Então é por isso que eu estou vendido já há 2 semanas. E eu não sei se vocês se lembram que quando eu fiz a minha venda, e eu comentei aqui na análise da semana passada e da retrasada, eu fiz a venda por conta aqui desta divergência diária. E o que foi que eu comentei? Vocês se lembram? Quando eu falei dessa divergência aqui que deu a nossa entrada, ou seja, topo mais alto que o anterior no preço, topo mais baixo que o anterior na RSI, o que é que eu disse aqui quando fiz essa entrada?
Gente, o negócio é o seguinte. Eu vou fazer a entrada, mas é bem possível que o preço venha violinar aqui em cima. E é por isso que o meu stop dessa operação eu joguei lá para cima de 32. Meu stop tá aqui, ó. E é por isso que o preço chegou na semana passada com a notícia da XRP lá para cima e não me estopou. Muito pelo contrário, deixou um novo topo mais alto que o anterior e um novo topo mais baixo que o anterior na RSI. Uma nova divergência, uma nova entrada, uma nova DVAP com um novo padrão de reversão, que é um engolfo, e não chegou no nosso stop. Então, geralmente eu deixo o stop bem próximo, mas nessa ocasião eu sabia que era bem impossível esse movimento acontecer, independente de notícia da XRP ou não. Por quê? Porque é comum do Bitcoin nessa situação, após uma alta bastante expressiva, ele não rejeitar logo na primeira divergência, ele fazer novas divergências. É bastante comum, já tomei bastante stop assim. E é por isso que hoje eu deixo nessa situação uma margem um pouco mais para cima, que é para evitar essa violinada, evitar esse stop que quem deixou aqui logo acima do candle tomou. Ok? Então, quando a gente está nesse cenário de pós-forte alta ou pós-forte baixa, eu costumo sim deixar um stop um pouco mais para cima, colocar um pouco mais de margem na operação, e foi isso que salvou a gente. E por conta desse novo topo mais alto que o anterior, enquanto a gente fez um novo topo mais baixo, essa nova DVAP, eu quero aumentar a minha posição. E quando que eu vou aumentar a minha posição? Em duas situações. Ou se o preço perder aqui essa consolidação para baixo, ou seja, ele fechar aqui para baixo desse retângulo, aí eu já vendo aqui mesmo, já mostro os alvos disso daqui, tá? Ou caso, diminuindo aqui agora o time frame, um gráfico de 4 horas, ele faça um recuo de pelo menos 50%, tá? Então máxima, mínima, aqui ó. Caso ele venha fazer, dá pra gente colocar aqui ó, nessa mínima. Porque aqui foi só uma violada, tá? Aqui foi só um bear trap e já voltou. Então, caso o preço venha aqui para a região de 50% dessa pernada de baixa, aqui eu faço uma nova venda também e melhoro o meu preço médio, beleza? Então, essa é a minha posição atual. Estou buscando por aumentar a minha posição no short. E existem dados on-chain que me ajudam nessa análise, ou melhor, me ajudam a comprovar. É difícil falar comprovar porque a gente sabe se esse trade vai dar certo, né? Sempre tem a probabilidade de dar errado. Mas me ajudam a dar mais confiança nesse trade e aumentar minha posição, que já já eu vou mostrar esses dados on-chain para vocês. Antes eu quero falar um pouco de Link. Vocês se lembram da compra de Link? Da análise de Link? Bom, para quem não se lembra, é só buscar aqui nesse canal. Link, só coloca link aí que você vai achar, é o vídeo mais assistido do canal, que eu comento sobre uma acumulação de Wyckoff que a Link vinha fazendo há muito tempo, e que quando ela perdesse esse fundo, provavelmente ela voltaria para dentro do retângulo, e aqui seria uma compra linda, com alvo lá para resistência superior do retângulo. Bom, quem conseguiu fazer essa compra lá embaixo já está com mais de 50% de lucro. Eu sei que é muito difícil fazer ela aqui embaixo, eu mesmo não consegui. Eu só fiz quando ela voltou aqui para dentro do retângulo. Na verdade, estou fazendo várias compras de Link. Para quem acompanha a carteira sem enganação, sabe que a gente está comprando lá praticamente toda semana um pouco de Link. Então, quem está comprando junto comigo já está com mais de 25% de alta na Link. Parabéns, parabéns por serem pacientes e por não hesitarem. E eu pretendo segurar a Link por mais tempo, que, como eu disse, o alvo aqui dessa acumulação é o último topo aqui deste retângulo. Até lá que eu vou segurar a Link, mas o gráfico está muito, muito lindo. A gente viu que a Link no dia de hoje subiu mais de 8%. E agora com o fechamento do mercado 9 horas, estou gravando esse vídeo 10h15, já está subindo mais 1,3%. Então eu acredito sim que a Link vai chegar lá para o nosso alvo próximo de $9. E para quem está nesse trade, parabéns. Um trade muito, muito legal, muito, muito bonito, muito bem estudado. A gente vem falando desse trade há meses. O gráfico estava aqui, ó. A gente estava em aqui, ó, janeiro, fevereiro, a gente já estava falando que esse movimento iria acontecer. Falei aqui no canal, falei no canal do Guiteres, falei no canal do Salubres, falei em vários
lugares e o movimento realmente aconteceu. Então isso pra gente que é analista, pô, é muito gratificante. Obrigado, Link, por ter respeitado a minha análise. E é isso, bora lá. Agora indo para, ou melhor, antes da gente ir para os dados on-chain, deixa eu só falar uma coisa importante, que é sobre gerenciamento, tá? Eu tô comentando aqui sobre esse trade de Bitcoin, que eu quero aumentar minha mão no short, pipipi, popopó, mas pô, os meus riscos estão medidos. Para quem me segue à risca no copy, ou seja, copiando o meu gerenciamento, viu que eu já entrei no primeiro short com menos, uma quantidade menor do que eu costumo entrar. A banca lá do short, se não me engano, é uma banca de $1.000, não me recordo agora. E eu costumo entrar com 10% dela em cada trade, ou seja, $100. E nesse do Bitcoin eu entrei só com uns 70, se não me engano. Então eu já entrei com menos esperando aumentar a minha mão, tá? Então eu vou aumentar um pouco mais, eu pretendo dobrar ela e ir para 140. Por quê? Porque eu estou bem confiante nesse trade. E se ele der errado? E o que pode acontecer? Não existe trade com 100% de acerto, o mercado faz o que ela quiser. Inclusive, se você vê a minha taxa de acerto lá do copy trade, vai ver que atualmente a gente está com 70% de acerto. Então a gente erra 30% das vezes, mas mesmo assim a gente está com lucro de mais de 120% em um ano, mesmo com o mercado caindo. Por quê? Porque 70% é o suficiente. Então 30% das vezes a gente vai errar, ponto. Ou às vezes menos, às vezes mais, mas enfim, é nessa faixa, a gente pode errar a qualquer momento. E como é que eu me protejo desses erros? Primeiro, entrando sempre com uma mão muito calibrada, como eu comentei aí, mais ou menos 10% do tamanho da banca em cada trade futuro. E outra, eu estou redeado no mercado spot. Vocês sabem que a gente tem aqui a carteira sem enganação, que está com mais de 20% de lucro já. A gente começou ela com $20.000, estamos com 24. E a gente tem bastante Bitcoin, apesar da gente ter feito algumas vendas aqui também. No momento a gente está com 70% dela em criptomoedas e só 30% em caixa. Então mesmo que eu tome esse stop aqui no mercado futuro, caso ele venha acontecer, caso a operação de errado seja estopado, não tem problema, eu tenho 70% da minha carteira em criptomoedas, 25% dela só em Bitcoin. Então não estou vendendo todos os meus Bitcoins aqui, todos os Bitcoins da minha carteira e colocando toda a minha margem em short, muito pelo contrário. É uma operação muito bem gerenciada, isso é importante, tá? Não é porque eu estou falando aqui em short que você vai vender todos os seus Bitcoins, se nem eu vendi todos os meus, ok? Então eu realizei um pouco de lucro aqui, eu vendi um pouco de Bitcoin aqui nessa região, vocês acompanharam, né, nas lives. Então a gente fez vendas aqui, vou esquecer não, Bitcoin. Aqui ó, a gente fez vendas de Bitcoin em $30.000 e 29.970. A gente vendeu, acho que aqui na situação foi um quarto dos Bitcoins que a gente tinha, se não me engano. Pode ser que eu venda mais aqui ainda, mas enfim, acho que não é necessário, o gerenciamento dessa carteira já tá legal. Mas é importante a gente ter esse balanço, tá? Operações de mercado futuro, operações de mercado spot, e a gente, nessa brincadeira aqui, nessa trocação, a gente conseguir ter a melhor rentabilidade possível, de uma forma extremamente profissional. Beleza? Agora vamos para os dados on-chain, que me ajudaram a tomar essa decisão de um aumento de mão que ainda vai acontecer, ou lá em 50% de FIBO, ou caso perca aqui a zona de suporte. Vamos lá. Primeiro, não é dado on-chain, mas esse aqui é um gráfico legal de mostrar, é um gráfico que mostra o indicador bandas de Bollinger. E a bandas de Bollinger, ela tem uma estratégia chamada boca de jacaré, que é quando o preço, ele se aperta, vai se acumulando e aí ele explode. O Bo chama isso de pasta de dente. Quando o preço ele vai se acumulando, aperta, ele explode, e outros traders chamam de boca de jacaré. E a gente não fazia uma acumulação no Bitcoin tão estreita desde janeiro, tá? Aqui a gente está com uma acumulação entre as bandas de Bollinger de aproximadamente 5%, que foi a mesma coisa que a gente teve lá em janeiro. Em outro momento do ano a gente teve uma acumulação tão curta. E geralmente, pós essas acumulações curtas, a gente tem um estouro no preço independente para os lados. Inclusive lá em janeiro, 3 semanas após essa acumulação, a gente teve uma alta de mais de 40%. Tá? Como vocês podem ver aí no gráfico, no momento a gente teve essa acumulação muito forte. Então isso mostra que o movimento, independente para qual lado seja, pode ser um movimento bastante agressivo no preço. Então isso é importante ficar de olho. Próximo, nesse gráfico eu tenho duas informações aqui. Em preto, o preço do Bitcoin, e aqui entre verde e vermelho, dependendo do nível, a razão entre o lucro e o prejuízo realizado. Quando estamos
Acima de 1 significa que temos mais lucro realizado, abaixo de 1 mais prejuízo realizado. Mas o importante de mostrar aqui, o que eu quero mostrar é a divergência que a gente está vendo entre o preço e essa razão. Perceba que, assim como no RSI, quando a gente vê um topo mais alto no preço e um topo mais baixo, no caso do RSI, agora a gente está vendo aqui na razão, isso costuma antecipar movimentos baixistas. Como a gente viu lá em 2017, a gente viu em 2019, a gente viu aqui no final do all-time high de 2021 e a gente está vendo agora o preço fazendo topos cada vez mais altos e essa razão encontrando topos mais baixos. Então, um sinal que costuma antecipar algumas quedas. Próximo. Essa linha laranja no gráfico mostra o percentual de supply em lucro dos investidores de curto prazo, os short term holders. E quando a gente chega numa situação onde os investidores de curto prazo estão com mais de 83% do seu supply em lucro, costuma ser uma zona de resistência forte do preço aqui no gráfico. Isso está muito claro nesse gráfico. Quando o preço chega aqui nessa zona de 83%, o mercado ele costuma fazer recuos de curto prazo. São recuos rápidos no preço, mas esse movimento costuma acontecer. Então pode ser sim que a gente veja aí, eu acredito que nas próximas 2 semanas, um recuo no preço do Bitcoin. Próximo. Porém, agora, para tranquilizar, a gente vai fazer o inverso. A gente vai analisar o percentual de supply em lucro dos investidores de longo prazo. E aí a gente vê que ainda está muito longe das zonas de resistência histórica, das zonas de máxima histórica, das zonas de topo do Bitcoin. Atualmente estamos aqui em torno de 73% desse supply em lucro e a gente costuma atingir topos do Bitcoin lá próximo de 98%. Quase todos os long term holders estão no lucro, aí a gente costuma fazer um topo. Então, apesar de eu acreditar que vem uma correção de curto prazo, eu acredito que ela é de curto prazo e que a gente ainda tem muito espaço para subir. Então esse é um movimento que eu quero capturar. Eu acredito que aí nas próximas 2 semanas a gente pode ter uma quedinha no preço. E é um movimento que eu quero capturar lá no COP para ganhar mais dinheiro, para conseguir comprar mais, mais bitcoins para que a gente possa surfar essa alta junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui, se inscrever no canal, isso é muito importante, vocês não estão deixando o like. Esse vídeo ele costuma ter mais de 400 visualizações toda semana e não está chegando nem próximo disso de like. Então, por favor, deixa o like aí que me ajuda bastante. Vejo vocês na live de amanhã com meu querido amigo Luiz Santana, que manja muito, tá? Uma live muito legal. Até amanhã, valeu!